Olá gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim falar todos os detalhes sobre essa paletinha aqui, a Norvina, da Anastasia Beverly Hills. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Vou deixar aqui na tela o minuto certinho que eu começo com os swatches dessa paleta e também o tutorial. Então, se você quiser pular a parte da introdução, fique à vontade. E pra você que quer saber todos os detalhes, vem comigo. Então, gatas, eu recebi essa paletinha aqui lá da nossa loja parceira, que é a loja Carol Costa Store. Inclusive, eu vou deixar aqui no box de informações o link da loja que te leva direto pra lá. Então, dá uma conferida, vai lá conhecer, que vale muito a pena. E pra quem não sabe, nós temos 10% de desconto na lojinha da Carol. Então, lá no final da sua compra, onde pede o cupom de desconto, é só escrever Gatas da Sally, que você leva 10% de desconto em toda a sua compra. Não é em produtos selecionados não, tá? É 10% de desconto em toda a sua compra, então vale pelo menos você dar uma conferida na lojinha. Eu confesso pra vocês que eu tava muito curiosa pra testar essa paleta, porque desde que ela lançou assim nas redes sociais eu fiquei muito curiosa, achei ela muito bonita e a Carol fez a gentileza de me enviar e eu fiquei completamente apaixonada por ela. Achei as cores super incríveis, muito pigmentadas, porém essa paleta ela tem alguns detalhezinhos que é importante a gente ressaltar antes de você investir nela. Vou começar mostrando a embalagem, é uma embalagem super linda, ela é toda lilás, aqui vem o nome Norvina com o nome da marca aqui também. Aqui atrás vem uma etiquetinha dizendo que a marca é cruelty free, então é importante a gente saber disso. E abrindo a paleta a gente consegue ver como ela é linda, as cores são muito bonitas mesmo. Tem um espelho aqui em cima também. E aqui ela contém 7 cores opacas e 7 cores extremamente cintilantes. Ela também vem com um pincelzinho e esse pincel aqui eu achei ele bem bacana. Ele tem dois lados, ó, ele tem um lado mais pra precisão, que é esse aqui, e esse lado aqui de esfumar. Inclusive eu usei esse pincel no tutorial e eu gostei bastante dele, porque geralmente eu não sou muito fã dos pincéis que vêm nas paletas, mas desse pincel eu gostei muito. Eu já vou mostrar o swatch das cores pra vocês verem de pertinho, mas eu quero falar algumas coisinhas pra vocês antes. Então, se você tá procurando uma paleta extremamente pigmentada, mas a pigmentação é uma coisa assim absurda, essa é a paleta certa pra você, porque algo que me chamou muito a atenção nessa paleta é justamente a pigmentação. Eu acho que é o grande diferencial dessa paleta, é justamente a altíssima pigmentação. Você não precisa pegar muito produto mesmo, porque nem pode. Eu já vou explicar pra vocês por quê. Você não precisa de muito produto pra fazer uma maquiagem incrível. Com pouquíssimo produto você já consegue grandes resultados. Então é um ponto super forte dessa paleta. Porém, o outro lado é o seguinte, ela é uma paleta que esfarela bastante. Então você tem que tomar cuidado. Eu vou mostrar pra vocês um detalhe importantíssimo, que é como aplicar o pincel nessa paleta, porque pelo fato dela esfarelar muito, você tem que aplicar o pincel com delicadeza. Então você pegando o pincel e só encostando na sombra, já sai bastante sombra, tá vendo? Você não precisa esfregar, porque se você esfregar o pincel, vai esfarelar muito. Então o grande truque dessa paleta é justamente esse. Você encostou o pincel levemente, já sai bastante produto, e só com esse pouquinho de produto você já consegue um resultado incrível. E isso acontece em todas as cores, principalmente nas opacas, todas elas esfarelam, então é importante em todas elas você só encostar o pincel. Esse é o grande truque dessa paleta, então você aprendendo esse truque, você consegue usar ela tranquilamente, sem nenhum problema. E eu confesso pra vocês, que eu até falei isso algumas vezes pra vocês, eu prefiro paletas que esfarelem do que aquelas paletas extremamente secas, super ultra mega compactada. Então esse é o estilo de paleta que eu gosto muito. Agora, em relação às cores cintilantes, elas têm uma altíssima pigmentação, porém é super importante você usar o pincel levemente umedecido ou aplicar a sombra com o dedo, porque se você for usar o pincel seco pra aplicar essas sombras cintilantes, ela vai ficar esfarelando na sua pálpebra e ela não vai aderir na sua pálpebra. Então é super importante que você umedeça o pincel todas as vezes que você for usar as cores cintilantes. As cores opacas não, somente as cores cintilantes. Então você aprendendo esses dois truques, você vai conseguir usar essa paleta de forma muito tranquila. O que eu gostei muito nela é a pigmentação, né, que eu já falei pra vocês, e ela esfuma super fácil. Você não precisa ficar trabalhando a cor pra ela poder esfumar. Não, ela esfuma
esfuma super, super fácil mesmo. Você consegue construir camadas colocando uma cor em cima da outra, ela não tira a cor de baixo, ela realmente constrói camadas. Então é uma paleta incrível, é uma paleta que você pode usar tranquilamente de forma profissional, porque ela é nesse estilo profissional mesmo. Outro detalhe da embalagem também é que ela vem nessa caixinha aqui de papelão, com muitas informações. E uma dica que eu dou pra vocês é que vocês não joguem a caixinha fora, pra vocês poderem guardar a paleta dentro da caixinha, porque por ela ser de camurça, com muita facilidade ela vai sujar, ela vai esfarelar, sabe? Esse tipo de paleta a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Então não jogue a sua caixinha fora, guarde a sua paleta dentro da caixinha que você vai ter ela por muito tempo perfeitinha. Outro detalhe também que eu achei interessante, que eu gosto muito nessas paletas da Anastasia, é justamente que as cores vêm com nome. Todas as cores têm um nome. Então até pra fazer um tutorial é mais fácil pra falar pra vocês as cores. Eu gosto muito dessas paletas que vêm com o nomezinho. Voltando a esse detalhe dela esfarelar um pouquinho, o ideal é que você faça a pele por último, porque realmente cai pozinho aqui no rosto enquanto você tá esfumando. Não é nada absurdo, mas cai sim. Ou você fazer aquela caminha de pó pra não manchar a sua pele, ou então você deixar a pele por último e fazer os seus olhos tranquilamente. E também é importante você aplicar um corretivo, um primer. Eu sempre falo isso pra vocês, já dei essa dica 1 milhão de vezes pra vocês, não somente com essa paleta, mas qualquer paleta, qualquer sombra vai funcionar muito melhor se você realmente colocar um corretivo na pálpebra ou até mesmo um primer. Isso é em qualquer paleta de qualquer marca. Mas no caso dela, que esfarela um pouquinho mais, é importante você colocar o corretivo porque ela vai aderir assim com mais facilidade na pálpebra. Vou dizendo pra vocês que isso não é um ponto negativo pra mim, como eu falei pra vocês, eu prefiro paletas assim, mas eu tô passando essa informação porque se você não gosta de paleta que esfarele, você não vai gostar dessa paleta. Mas em relação à pigmentação, ela é incrível. Vocês vão poder comprovar agora no swatch e no tutorial, e daqui a pouquinho eu volto. Aqui estão as 14 cores da paleta, lembrando que as 7 primeiras são opacas e as outras 7 muito cintilantes. Mas como vocês podem perceber, da cor mais clarinha até a cor mais escura, a pigmentação é algo que chama muita atenção nessa paleta. Essas 3 cores aqui, elas têm leves partículas de brilho, elas não são cintilantes, elas são opacas, mas elas têm leves partículas de brilho praticamente imperceptíveis, mas é importante falar. E as outras são completamente opacas mesmo. Em relação às cintilantes, elas são muito pigmentadas, mas vocês conseguem ver alguns pedacinhos, elas são meio granuladinhas. Por isso que eu digo que é importante você aplicar ou com um pincel umedecido ou com o próprio dedo, porque aí o acabamento fica mais bonito. Mas a pigmentação é algo sensacional nessa paleta. Então vamos começar. Já apliquei corretivo em toda a minha pálpebra e o que eu usei foi o Cover Love da Love Beauty na cor Champagne. E com um pincel de esfumar, que é o número 15 da Vult, eu vou começar aplicando a cor Love, que é um tom de rosa bem opaco e super pigmentado. Então eu começo aplicando aqui no canto externo e venho trazendo até o canto interno. Ele é totalmente mate e muito pigmentado. Agora que eu apliquei, eu vou levar essa sombra com movimentos circulares do pincel até bem próximo da minha sobrancelha, levando essa corzinha pra fora. E agora com o próprio pincel da paleta, eu vou usar o lado de esfumar e vou aplicar a cor Passion. Só que eu vou aplicar essa sombra em formato de meia lua, do meu canto externo até o meu canto interno. Então aplico maior quantidade aqui no cantinho e vou fazendo esse formato de meia lua aqui. Vou dando mais intensidade, pegando a sombra aos pouquinhos para não manchar, porque ela é muito pigmentada e ela esfarela bastante. Então vai pegando aos pouquinhos e vai pigmentando essa meia lua. E você vai e dá uma leve esfumada nessas bordinhas para tirar toda a marcação. Essa cor ela vai um pouquinho acima do ossinho do meu côncavo para ela poder aparecer e fazer o degradê, só que ela não ultrapassa o primeiro rosa. Ela fica dentro desse primeiro rosa. Agora com um pouquinho só de corretivo, eu vou aplicar aqui, ó, com um pincel língua de gato, do mesmo corretivo que eu apliquei na minha pálpebra, o Cover Love. Eu não vou fazer cut crease, eu vou dar batidinhas aqui só pra fazer uma leve limpeza e pra cor que vai chegar agora a pigmentar um pouquinho mais. Só aqui no centro da minha pálpebra. E agora com o pincel de cerdas naturais PPF 15, eu vou dar uma leve umedecida nele com o Fix Beauty da Ana Paula Marçal e vou aplicar a cor Drama bem aqui
no centro. Olha a pigmentação, que coisa incrível. Mas é super importante você umedecer levemente o pincel, porque essas sombras elas funcionam melhor dessa forma ou sendo aplicada com o dedo. Mas eu ainda prefiro com o pincel levemente umedecido. Vou aplicar essa sombra por toda a minha pálpebra móvel e subir um pouquinho. Eu já vou dando uma leve esfumada aqui nas bordinhas com esse mesmo pincel. Volto com o pincel da paleta e mais um pouquinho da cor Passion e vou esfumando aqui nas bordinhas. É bem pouco produto, então eu vou esfumar levemente aqui, só para não perder o degradê. Com o mesmo pincel que eu apliquei a cor Drama, ele ainda está umedecido, eu vou aplicar um pouquinho da cor Celestial, bem aqui no centro, que também é um roxinho, só que é mais claro, para dar só um ponto de luz, só aqui no centro, e para ficar mais roxinho. E vou subir um pouquinho com essa cor para ela aparecer bem. E agora com um pincel bem pequenininho de cerdas naturais, eu vou aplicar a cor Dreamer, tirar um pouco do excesso. Vou aplicar essa cor Dreamer bem aqui abaixo da minha sobrancelha, bem pouquinho mesmo, aplicando maior quantidade aqui no meu ponto alto e arrastando para as laterais. O pincel também está levemente umedecido e eu vou aplicar aqui no meu cantinho interno a mesma sombra. Aplico e levo ela um pouquinho para cima. Volto com o pincel da Vult, o primeiro que a gente usou, e dou uma leve esfumada aqui para tirar a marcação. Agora eu vou fazer uma raiz de cílios muito, muito fininha, e para isso eu vou usar a caneta delineadora da Luisance, a Dramatic, mas é muito fininho mesmo, só para fazer uma raiz de cílios. E agora com o outro lado do mesmo pincel da paleta, eu vou aplicar a sombra abaixo da minha linha d'água com o pincel levemente umedecido. Eu vou aplicar a cor Celestial, mas é super importante que o pincel esteja umedecido, porque senão a cor não vai segurar na pele, ela vai ficar esfarelando. E aí você junta com o esfumado da parte superior. Agora a gente volta com aquele pincel pequenininho de cerdas naturais, com a mesma sombra Dreamer, aquela clarinha, eu vou trazer aqui pra baixo pro meu cantinho interno. Só aqui no cantinho mesmo. Agora eu vou aplicar máscara de cílios, eu vou usar a Push Up Drama da Maybelline. Vou aplicar máscara de cílios nos cílios superiores e principalmente nos cílios inferiores. Vou aplicar os cílios postiços. Inclusive já tem um vídeo aqui bem completo no canal ensinando a como aplicar cílios postiços, eu vou deixar linkado no box de informações para vocês conferirem. Então eu vou aplicar os cílios postiços e já volto. Pronto, gatas, esse aqui é o resultado final da maquiagem. Eu me inspirei na própria paleta, na própria embalagem da paleta, que é lilás. Então eu me inspirei nessa cor linda que eu amo, mas é claro que você pode usar a mesma técnica usando outras cores. Mas eu gostei muito do resultado e o batom que eu escolhi foi o batom Delicadeza dos batons líquidos da Mariana Saad pra Paiô. Eu gosto muito dessa cor e eu confesso pra vocês que eu gostei muito do resultado dessa maquiagem. Então, gatas, eu quero saber qual é a opinião de vocês, se vocês acham que vale a pena investir nessa paleta ou não. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber tudinho. E não se esqueça de fazer uma visita na lojinha da Carol, porque além dessa paleta tem vários outros produtos super bacanas pra vocês conhecerem lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui, deixando um beijo enorme no coração de vocês, desejando uma semana mais do que abençoada. A nossa maratona de vídeos acabou, mas nós temos 3 vídeos por semana, vídeos aos domingos, terças-feiras e quintas-feiras às 8 horas da noite. Então eu fico aqui esperando vocês ansiosamente, tá bom? Desejo uma semana super abençoada, cheia de borboletinhas na barriga, com muita paz, muita alegria, tá bom, meus amores? E acima de tudo, muita saúde. Um super beijo pra vocês e até terça-feira. Tchau!